principalmente ao presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Neto Ginelli, e agradecer mais uma vez o espaço da Câmara de Vereadores aberto para a fala dos municipais e agora principalmente dos professores, para a gente conversar um pouco sobre a questão educacional. Bom, eu sou o representante da Associação Geral da Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Alvorada. Foi uma associação fundada esse ano, no dia 16 de março, mas ela teve os seus primeiros passos ainda na paralisação no começo de maio do ano passado, em que ocupamos também a tribuna dessa casa para estar colocando uma solicitação de aumento salarial de todos os municipais daquela ocasião e algumas pautas ligadas à educação. A partir daquele movimento, que foi vitorioso em baixo, conseguimos um aumento salarial baixo, conseguimos aí um aumento no vale de refeição, conseguimos a garantia do nosso auxílio de transporte, que era a grande falta naquela época, e a liberação aos poucos das licença-prêmios que começaram a ocorrer, tudo fruto daquela paralisação, portanto, vitoriosa em algumas coisas. A partir daí, começamos a perceber que era necessário ter uma associação que trabalhasse mais com a questão da educação, do ponto de vista dos trabalhadores, dos professores, dos funcionários de escolas, mas de todos envolvidos no funcionamento cotidiano das escolas de Alvorada. E com isso surge a ASTEAL. A associação está pela primeira vez mais perto com a Câmara de Vereadores, mas já tivemos também com o prefeito, logo saímos com a secretária de Educação, e dialogando também com os sindicatos municipais. A nossa associação estava no estúdio para substituir um sindicato, inclusive foi convidado para estar aqui hoje. Mas hoje, novamente, voltamos, como no ano passado, de novo com a pauta da questão do reajuste salarial, entre outras pautas. Sim. E os argumentos não são tão diferentes do ano passado. A Alvorada ainda segue com um dos salários mais baixos da região metropolitana. Nós sabemos que o PIB, o produto interno bruto da cidade, é baixo, e que a renda per capita também é bastante baixa. O prefeito sempre lembra disso. E acreditamos nos dados apresentados. E por isso mesmo achamos que é mais uma justificativa para ter um investimento maciço em educação. Especialistas em todo o país, um dos principais deles é um vereador bastante visto, que é Deval Fabiani, sustenta que a educação tem que ser um dos eixos de desenvolvimento nacional. E por que não municipal? A construção de escolas, a contratação de professores e de novos funcionários. Tudo isso pode ajudar a movimentar a economia. Acreditamos que o investimento na educação, o aumento salarial de professores, a construção de mais escolas, tudo isso não é um gasto público perdido, mas um investimento. Um investimento melhor do que renúncia fiscal para as grandes empresas, que às vezes não entregam, tanto que tem que pegar e trazem, muitas vezes, trabalhadores de fora, inclusive de Alvorada. Entendemos que o gasto de educação ele movimenta a economia daqui, movimenta o comércio, movimenta pessoas para virem morar nessa cidade. Então, voltamos aqui para reafirmar a necessidade de investimento na educação, do gasto em educação, mas como investimento, não como gasto público novo. E esse ano estamos trazendo um outro dado também, que é a nossa defasagem salarial dos professores em relação ao salário mínimo. Nessa casa de ideia, em 2004, trabalhamos com um salário mínimo nacional, sem contar o salário mínimo regional, que todo mundo sabe que é maior. Mas em 2004, o salário mínimo nacional era de R$260. O nosso salário no Alvorada era de R$121,75. E isso varia a 2,01 salário mínimo. Em 2008, o salário mínimo de R$415, o nosso salário já estava em R$144,94. O que já varia aproximadamente apenas um salário mínimo e meio. Chegamos a 2011, um salário mínimo de R$545, o mínimo regional 610, a gente sabe que o mínimo regional é que acaba impactando na inflação do período, e o nosso salário é R$753 base, o que equivale a 1,38 do salário mínimo. Ou seja, estamos apresentando um dado concreto da defasagem salarial dos trabalhadores da educação de Alvorada. Estamos falando com isso que os 14% que estão sendo negociados agora, tirados em Assembleia Geral, pode ser algo razoável para esse ano. Mas vai ser muito pouco, porque o índice correto para corrigir essa defasagem, que a gente calculou só a partir de 2004, poderíamos ir mais atrás ainda, seria de 44,65% só para chegarmos ao patamar de
de salários que recebíamos no ano de 2004. Ou seja, esses 14% pode parecer muito na primeira vista, mas é muito pouco perto da defasagem que tem sofrido nos últimos anos. Além disso, esses 14% vieram como proposta da Prefeitura em 4 vezes no primeiro momento, em 4 parcelas de 3,5, e agora a última proposta é uma parcela de 3,5 para esse ano ainda, uma de 7 para janeiro e uma de 4 para julho e meio, de 3,5 para julho e meio, que acaba comprometendo, inclusive, a nossa negociação salarial do ano que vem. Porque, historicamente, as categorias negociadas, como data base, inauguradas no mês de maio. Só que, infelizmente, ano a ano, essa data base tem sido respeitada. Por N motivos, acho que não cabe aqui debatermos. Mas o fato é que esse ano, só conseguimos iniciar a negociação salarial com a Prefeitura no mês de junho, praticamente. Com um atraso imenso. E ainda com muitas dificuldades de trazer um aumento real para a categoria já esse ano. Além da questão dos 14% do nosso aumento salarial, nós estamos trazendo uma outra pauta que para nós é muito importante. Que é para nós um retrocesso, que é a questão do Vale Cultura, que passou a ser pago a todos os educadores no dia 21 de cada mês. Então, Vale Cultura de R$100. Reivindicamos esse Vale Cultura. Nós achamos que esse Vale Cultura tem que ser uma política de Estado. Ela tem que ser incorporada legalmente ao salário. Não pode ser apenas um projeto de lei que pode se acabar na próxima gestão. Até para corrermos o risco desse Vale Cultura estar sendo usado de repente como chantagem eleitoral, seja lá o que for. Com ameaça de retirada em caso de um outro prefeito de uma outra administração, independente dos partidos. Então, se esse Vale Cultura se torna uma política de Estado incorporada ao salário dos educadores, tenho certeza que isso não será possível, e que as coisas serão colocadas nitidamente e com mais tranquilidade em relação aos educadores. Outra situação que nos incomoda muito, que é essa casa do seu tratamento, é a questão das convocações. Tem vários turnos de escolas que funcionam graças aos professores que se dispõem a receber convocação. Primeiro, achamos, obviamente, que é necessário ter mais contratação por concurso. Mas, nem sendo necessária a convocação, não entendemos porque os professores convocados não recebem o nível, afinal de contas, eles são os mesmos professores que estão no colo dos outros turnos, que têm formação superior à grande maioria dos professores. Por que eles não recebem o nível de pós-graduação? Nós temos vários professores aqui em Alvorada, felizmente, com mestrado, com especialização, e vários estão buscando essas especializações, é uma categoria que está tentando se renovar, uma categoria que estuda para melhorar o seu conteúdo e as suas aulas, uma categoria dedicada que, portanto, merece mais atenção. As nossas salas de aula, infelizmente, a maioria das escolas, e posso falar, afirmar com certeza, pois a gente visita várias escolas e percebe isso, né? Não é uma informação de uma única escola, mas várias. Nós temos muitas salas de aula superlotadas no município, com 45, até 50 alunos quase. Só não ficam superlotados permanentemente, e infelizmente muitos alunos faltam, exatamente talvez por essa superlotação. Isso se resolve com mais sala de aula construída, com mais escola construída, que pode movimentar a economia, que é a que está bastante muito. E para finalizar, as outras questões aí do aumento salarial, tem uma questão nacional que é aprovada pelo Tribunal Federal, já finalizando, que é a questão da lei do piso nacional salarial da categoria do magistério. Entendemos que a questão salarial, nós estamos avançando. Mas tem uma questão da lei do piso que é importantíssima que não pode passar desapercebida, que é a questão de 1/3 do tempo de aula dos professores para planejamento. É fundamental, tem vários professores aqui na casa que sabem, o professor Borges, o professor Nadir, o professor Serginho, que sabem que é absolutamente necessário esse 1/3 de tempo, se não mais. Várias escolas de países com a educação bastante avançada em tempo maior, chega até a metade do turno. E aqui em Alvorada, principalmente os professores do currículo, os professores e as professoras do currículo, não possuem esse 1/3 de preparação de planejamento. Dão aula nos 5 dias corridos. E a gente sabe que o currículo, que são as séries iniciais, ao 5 anos, são os que mais necessitavam sair desse planejamento. E para finalizar, para terminar,
10 segundos, por favor. Então, o compromisso dessa casa de não aceitar nenhum projeto que venha antes da nossa Assembleia na quarta-feira, quando a categoria vai discutir essa questão. O apoio ao aumento de 14% ainda esse ano, o Vale Futuro incorporado, e mais duas questões que são nacionais, que é o apoio dessa casa à campanha pelo 10% de investimento do Produto Interno Bruto Nacional na educação. Por gentileza, conclua. E a garantia de investimento de 50% dos fundos do pré-sal também na educação. Pois sabemos que essa prefeitura tem dificuldade de captação de verba do governo federal, entendemos a disparidade da distribuição dos impostos da gente para colaborar nesse processo. Coloca a palavra para os seus vereadores para ver o Não havendo ninguém, agradeço a presença do senhor Mário. A nossa reivindicação, nós estamos aqui somando a reivindicação do sindicato, que é que está sendo apresentada na comissão de negociação. Nós legitimamos a comissão e a Assembleia, né? Estamos nos somando, é um momento de soma aqui. Por isso nós vamos fazer um desenvolvimento à parte. A pessoa oficial ele já está na mão da prefeitura, e nessa casa também, portanto, a gente só se soma a ele. Mário, queria pedir a palavra para fazer uma solicitação, fazer por escrito para nós a proposta, de mandar para nós, para a gente poder fazer uma moção, inclusive dessa questão nacional, de 10% para investimento do PIB, né, na educação, e 50% pessoal para a gente poder enviar algo a Brasília, ao Ministério da Educação. Eu coloquei a palavra à disposição, aí é o seguinte, a mesa que a gente, o vereador, agradeço a presença, suspendo a sessão por 2 minutos, e em ordem de vida estarei uma hora do dia. Obrigado.